O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a criticar a PEC da Segurança Pública apresentada pelo Ministério da Justiça. Segundo Caiado, a proposta concentra o poder no Ministério e no governo federal, retirando prerrogativas dos governadores. Vamos ouvir o que ele disse. As palavras, sei ler o português e sei exatamente entender o que desejam nessa PEC. Não é parceria para implantar as condições de melhoria da segurança pública em nosso país. É muito mais retirar dos estados uma prerrogativa que nos foi dada pelos constituintes de 88, onde deixaram claro a segurança pública ela é prerrogativa dos estados, não é daqui de Brasília que um iluminado vai dizer qual é o problema no Acre, no Amapá, em Goiás, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul ou no Ceará. Esta prerrogativa é nossa. Agora, Eliana, para você essa PEC da Segurança Pública é exatamente isso que diz Caiado? Tira a prerrogativa dos estados de atuarem na gestão da segurança pública ou é uma tentativa de se fazer uma força-tarefa para ajudar os estados nessa prerrogativa e garantir mais segurança para a população como um todo aqui do país? Olha, eu vejo da seguinte maneira, total razão ao Caiado, porque essa coisa de ficar fazendo PEC, colocando no papel, cada um no seu quadrado. Os estados, os governadores têm condições de conduzir as suas polícias, têm condições de conduzir as suas investigações naquilo que realmente são importantes àquela parte da sociedade e naquele lugar onde o crime, de alguma forma, tem braços de outras coisas diferentes. Dando exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Rio de Janeiro, Comando Vermelho, São Paulo, PCC. Todos nós, e eu trabalho com isso, né? Não só eu, como tanta gente trabalha com isso. Importantíssimo que cada um conheça a natureza do seu espaço, a natureza de onde começa o crime e de onde termina e, por exemplo, como eles são comandados e de que forma e com inteligência serão rebatidos. Não adianta se fazer PECs e se colocar no papel aquilo que tem que ser ação, aquilo que tem que ser combatido veementemente com ações governamentais estaduais, com ações governamentais onde a Polícia Federal até pode intervir. Mas veja, a própria Polícia Federal, ela também é setorizada. Ela também tem o seu superintendente no estado de São Paulo, em todos os estados. Então não adianta a gente ficar colocando no papel alguma coisa que depende de ação. Fora isso, o Congresso Nacional tem que se posicionar definitivamente em relação ao crime, a todos os crimes, ao crime organizado e mudança dos códigos imediatamente. Agora, independentemente do conteúdo dessa PEC, que ainda não é completamente conhecida por nós, Ellen, ela me parece, nesse momento, ouvindo o Caiado, mais como um instrumento político do que como um instrumento de segurança pública, porque quem é oposição critica, quem está na situação apoia. E a gente mal sabe o que está exatamente nessa PEC da segurança pública. Exatamente isso. E por isso que o Caiado, inclusive, está se posicionando contra aí, porque o Caiado já falou, inclusive agora, né, que vai ser candidato à presidência em 2026, e ele tem como pauta justamente a segurança. Ele conseguiu fazer um trabalho de segurança no estado de Goiás, reduzindo alguns índices de forma expressiva. Então, para ele ter o controle da segurança e falar e colocar essa PEC nessa dicotomia, né, de que é uma PEC que quer tirar a autonomia de estados, de municípios, é interessante porque é essa linha que ele vai seguir, esse vai ser o mote da campanha dele, que ele diz que vai fazer no próximo ano. Então, eu, ouvindo o Caiado aqui falando, e quando eu vejo a própria PEC sendo articulada, a gente está falando de um tema que é um tema que foi a grande pauta da eleição municipal, sendo que até aqui, hoje, os municípios ainda não têm grande protagonismo, isso vai mudar, mas ainda não tem grande protagonismo nessa pauta, e com certeza será na eleição de 2026, isso se a economia não atropelar demais, deixar, né? Mas com certeza será na eleição de 2026. Então, o que o Caiado está fazendo é o que vários governadores, você vai ouvir o Ratinho falando na mesma linha, você vai ouvir o Zema falando na mesma linha, né? O Tarcísio. É aquele roteiro já conhecido. É o roteiro já conhecido.
Agora, Thaís, queria te ouvir sobre essa PEC também, porque em defesa dela o governo diz que sozinhos os estados, embora tenham essa prerrogativa, e a PEC, segundo o governo, não retira essa prerrogativa, sozinhos os estados não conseguem combater a criminalidade e o avanço das organizações criminosas. Exatamente. A gente não pode, eu acho muito importante, antes de criticar ou opinar, olhar o que a gente sabe hoje da PEC. Então, o que esse projeto de emenda à Constituição ele vai falar? Ele vai falar sobre uma linguagem unificada, extremamente importante para o bom andamento dos processos dentro das delegacias, boletim de ocorrência. Vai falar, entre as outras coisas, da inclusão dos guardas municipais. Seriam mais pessoas para trabalhar em relação à segurança pública. Lógico, falando sobre treinamento, capacitação, indo contra o abuso de autoridade. Ela vai falar sobre segurança jurídica, porque vai ter uma federação toda combatendo essa questão dessas decisões que são, muitas vezes, incongruentes entre si no país. E vai juntar os fundos penitenciários e também criar um conselho nacional. Se está criando um conselho nacional, e esse conselho nacional terá representantes de cada estado, de cada município e da sociedade civil, aonde que está tirando a prerrogativa do estado? Dos estados. Se existe uma unificação com o objetivo de conversar, entender as dificuldades para agir de forma conjunta, com segurança jurídica, para a gente entender que o Brasil é um país, enquanto federação deve agir de forma pelo menos parecida entre os estados, eu não vejo nenhum problema e não vejo como uma forma de tirar a prerrogativa de ninguém. Os estados vão estar participando desse Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Civil. Cada estado vai estar representado lá. Então, ao meu ver, ao meu sentir, antes de fazer uma crítica e de seguir, mas o meu partido ou um político que eu gosto disse que é isso, então eu vou concordar, eu acho que a gente tem que olhar a PEC e ver o que está falando. Está falando da linguagem? É de fato um problema dentro do Poder Judiciário? Sim. Existe uma diferença da forma de condução? Também. Então, eu vi com olhos positivos. Sua opinião sobre PEC, levando-se em consideração, deixa eu colocar mais um elemento aqui nessa conversa, Vai. Que ela ainda gera tanto embate dentro, fora do governo, oposição, situação, que ela ainda está na Casa Civil. Não foi liberada ainda para discussão no Congresso Nacional. E ela vai e volta porque o governo, pelo menos segundo as informações que a gente tem recebido, ele está aberto ouvindo o que os diretamente envolvidos com segurança pública têm a sugerir em relação a isso. E me parece que houve até uma inclusão das guardas municipais agora, nesses últimos dias, ou até ontem, no contexto dessas forças de segurança pública previstas em lei aqui no Brasil. Pois é, essa discussão da PEC, está todo mundo já no ringue, desferindo socos um no outro, e nós ainda não vimos qual é efetivamente a PEC. Quem ouve tudo isso que a Thaís falou, não tem o que dizer que é contra isso. São questões absolutamente fundamentais para a gente poder avançar na segurança no Brasil. E me lembra aquele decreto que o governo federal baixou no final do ano passado, falando sobre o uso de armas, onde se você lesse o que estava ali, ninguém seria contra. O decreto era absolutamente inócuo, inútil, e Eliana, e todos os governadores deveriam ter dito, é o que eu faço no meu estado. Não, aí saíram para a briga, porque a discussão tem que ser política, não é, novamente, uma discussão técnica de como resolve. E aí eu vou falar uma palavra só, gente, prevenção. Não é discutindo só polícia que a gente vai resolver o problema de segurança no Brasil. Até porque o problema da segurança no Brasil pode ser uma dor enorme e um problema, mas ela é a consequência de outros problemas que existem hoje e que se a gente não resolver, pode encher a rua de polícia, não resolve a questão da segurança. Então, o buraco é muito mais embaixo. Eliana? Eu vejo da seguinte maneira, respeitando as falas, quando você toca na PEC das armas e tal, frutíferamente, o que aconteceu? Nada, era inócuo e virou uma grande briga política. Nada. Eu acho que, por exemplo, agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aliás, quero colocar aqui que a semana passada, quando eu falei da Guarda Municipal, eu fui extremamente mal interpretada, no sentido de dizer que eles não são capazes. Eles são muito capazes. E eles que dão a segurança básica a todo município, sempre, em qualquer município. Isso é óbvio. Agora, colocá-los numa situação de polícia, isto sim tem que ser feito imediatamente
em função da decisão do Supremo. E tem que ser acatado. E talvez aí, eu acho que não a PEC, mas uma emenda constitucional é fundamental para a colocação da municipalidade no aspecto segurança. Então, mas a PEC é isso, né? A proposta de emenda tá precisando sair. Exatamente. Então, eu acho que não dá para misturar tudo nesse momento. Eu acho que tem que ser com muita cautela. Então, assim, coloque-se a polícia agora já, né? Polícia municipal, porque alguns já estão nomenclaturando. Ótimo, que seja. E vamos fazer a coisa acontecer de uma maneira sólida, mas não só no papel. De uma maneira que as pessoas possam, de fato, contar com segurança. Para mim é fundamental isso. No aspecto político, Ellen, será que a gente vai conseguir avançar para um consenso, pelo menos para que a PEC comece a tramitar no Congresso Nacional? Porque a gente tem um governo que quer que avancem as pautas econômicas, que são prioridade do governo. Estamos em ano pré-eleitoral. Não sei se segurança pública ou economia, qual desses assuntos vão contaminar mais as discussões? Não sei, muita coisa pode mudar até lá. Falta anistia ainda, hein? Tem anistia na tua pauta, faltou anistia aí, viu? Tem anistia. É muita coisa, né, Lívia? Num ano pré-eleitoral. É muita coisa para ser analisada, para ser trabalhada. Eu acho complicado, viu? Assim, pode ter um dos ministérios que está balançando aí é justamente o da Justiça, né? Que o Lewandowski está ali na cota pessoal do Lula e é um dos ministérios que está aí balançando. E todos eles querendo brigar agora, enfim, o mote tem que ter uma marca, tem que ter qual vai ser a sua marca, né? Mas eu não sei se vai conseguir, por exemplo, esse Ministério da Justiça levar adiante como uma marca essa PEC, porque é muita coisa tramitando e muitos interesses que isso não é prioridade, por exemplo, da oposição, de jeito nenhum, né? Que tem outras prioridades nesse momento. Então, acho difícil. Acho não bem é difícil esse avanço. Da oposição. Não é prioridade do governo, é prioridade do Lewandowski, Thaís. Será que ele talvez caia daqui a pouco também? Tem esse risco, tem né? esse elemento. Você acredita que, por mais que seja um assunto extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, de um avanço muito evidente do crime organizado em todos os setores da sociedade, vai ter força política para conseguir ter um desfecho agora em 2025, quiçá 2026? Eu acho que eu sou uma esperançosa na força política. Acho que tem força política. A gente tem uma pauta super importante, que é a questão da segurança pública. É uma pauta importante para se eleger, inclusive. E a gente tem agora, assim, cada vez mais forte a questão da inteligência artificial, vindo para essa questão de segurança pública, que tem tudo a ver com essa PEC, porque fala sobre a questão do fomento da inteligência artificial para combater, né, a questão da criminalidade no país. Então, eu acho que vai ser, sim, uma pauta prioritária e acho que vai emplacar esse ano ainda.